Olá, eu sou Flávio de Fortaleza e o meu relato foi real e aconteceu em julho de 2002. Bem, eu estava saindo para viajar a trabalho e eu me despedi da minha esposa e da minha mãe e já estava com muita pressa, pois o meu chefe me esperava no caminhão em frente de casa, pois somos caminhoneiros. Eu saí correndo quando a minha mãe disse: "Espera aí, meu filho, você já se despediu da sua avó?" E eu respondi: "Poxa, mãe, eu estou com muita pressa." E como a minha avó estava muito adoentada, então eu fui lá onde ela estava e lhe disse: "Vovó, eu já vou e peço a sua bênção." E ela, que estava deitada na sua rede, ela levantou-se, me deu um beijo no rosto e disse: "Sonhei com você essa noite, meu neto Flávio. Era um sonho ruim. Quando for armar a sua rede, arme ela dentro de casa e feche as portas e não durma na rede pro lado de fora de casa não. Não importa o calor que esteja fazendo." A minha avó me deu um beijo e foi meio esquisito. Eu tive a sensação que deveria escutar os seus conselhos, mas ao mesmo tempo eu senti um conforto. Então eu fui para a viagem. Estava no interior de Pernambuco, quando numa noite eu estava com meu amigo em um barzinho tomando umas cervejinhas. E era normal nós sairmos para descontrair um pouco à noite. E cerveja vai, cerveja vem. E na realidade tomamos somente 5 cervejas, porque no dia seguinte nós iríamos bem cedo para outra cidade. Então eu fui para a casa desse amigo. E lá estava muito quente. Então eu armei a minha rede no pé de manga, que ficava no quintal da casa, pois o calor lá dentro estava insuportável. Então, ali fora estava muito fresco e eu dormi normalmente. E quando foi por volta de 1 da manhã, eu acordei com uma sensação estranha e tive a impressão de avistar 2 olhos vermelhos na escuridão perto da mata, mas instantaneamente eles sumiram. Bem, eu não conseguia dormir direito. Daí, eu lembrei do que a minha avó falou: "Não durma na rede pelo lado de fora da casa." Então me levantei e fui para dentro da casa do meu amigo. Lá fora estava bem fresco, mas como lá dentro estava muito calor, eu não levei o cobertor. Deixei ali fora mesmo na rede e levei somente o travesseiro. A porta de casa estava aberta, então eu entrei e tranquei tudo. E deitei em uma rede que tinha em um dos quartos e peguei no sono. De madrugada, o meu amigo me acorda perguntando se eu estava ouvindo aquilo lá fora. Eu, meio sonolento, não dei muita atenção, mas dava para ouvir fortes rosnados e urros. E eu achei que fosse algum cachorro, então voltei a dormir. E no outro dia, bem cedo, já tinha até esquecido desse assunto, mas quando eu e o meu amigo saímos lá fora, para nossa surpresa, a rede que estava armada no pé de manga e o cobertor que estava dentro dela estavam completamente despedaçados, aos trapos mesmo, como se algum animal muito feroz tivesse rasgado tudo nos dentes. E também encontramos pegadas de cachorro por volta da casa, porém eram 5 vezes maior do que a pata de um cão. E era como se a coisa andasse de 2 patas e não de 4 patas igual um cachorro. Perguntei ao meu amigo o que era aquilo, e ele disse que era um lobisomem, e que ele já estava de olho em mim, e se eu tivesse dormido lá fora,
eu não estaria ali naquele momento conversando com ele. Eu liguei para o meu chefe, ele logo chegou com o caminhão e demos-o fora daquela cidade. Agradeço a minha avó por ter salvo a minha vida com os seus conselhos. Bem, hoje ela é falecida, mas jamais esquecerei dela e dedico esse relato a ela. Boa noite. Boa noite, eu me chamo João e moro em um sítio no interior do Paraná com a minha família. E apesar do sítio ser pequeno, nós temos um cachorro grande, um pastor alemão, e ele está acostumado a dormir no meu quarto. Ele tem um cobertor lá para ele, e não importa onde nós colocamos o cobertor, ele sempre pega e leva de volta para o meu quarto. E sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade para poder comer, beber e se aliviar no quintal do sítio. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta, coloquei um tênis nela para não fechar, apaguei a luz e fui dormir. E certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso na cama sobre o colchão. Então eu pensei, deve ser o Átila, o meu cachorro. Porque às vezes ele também gosta de dormir na cama junto de mim. Eu virei o rosto para ele e senti aquele bafo quente na minha cara. Eu estendi a mão para fazer um carinho nele. E quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi uns pontinhos de luz no escuro de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes, literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho, e parecia o rosnado de um cachorro grande. E nada parecido com o rosnado do meu cachorro. Bem, eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater nele. Mas ele estava quase arrancando fora a minha mão e a única coisa que eu consegui fazer foi virar um baita de um tapa com a minha outra mão. Só que ao invés de pegar um baita tapa no cachorro, pegou em algo muito maior. De certa forma, aquilo saiu voando da cama com a força do tapa e finalmente aquilo soltou a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede. Aquilo começou a rosnar e depois eu não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz e quando eu olhei, a minha mão estava toda vermelha de sangue, com uns buracos grandes de mordida. Então, eu olhei em volta procurando o meu cachorro, mas ele não estava lá. E foi quando eu ouvi os latidos vindo do lado de fora do quarto. E eu olhei para a porta e, estranhamente, ela estava fechada. E quando eu cheguei perto, ela não só estava fechada, mas como estava trancada, e trancada por dentro. O tênis, que estava deixando ela aberta, estava do lado da cama agora. E quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto todo. E quando os meus pais vieram ver o porquê o cachorro estava latindo tanto, eles viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e acharam que eu estava protegendo o cachorro. Mas depois que eles limparam a minha mão e olharam as marcas que ficaram, eles viram que eram bem diferentes da marca de mordida de um cachorro.
quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou. Ele ficou o tempo todo dentro do quarto procurando algo, feito um louco, mas ele não achou nada. E eu também não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro que fica de frente para o meu quarto. E o meu pai e eu ficamos procurando o que quer que fosse o resto da noite, mas não achamos nada. E nem o Átila achou nada também. O que quer que fosse não saiu pela porta, e nem pela janela que estava fechada. Eu não tenho ideia de como aquilo entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto e também trancou a porta para ficar sozinho comigo. Ainda bem que eu acordei naquela hora, ou eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão para me lembrar daquela noite bizarra. Depois de ouvir vários relatos aqui no canal Elite Oculta, eu acredito que aquela criatura seja um chupa-cabra. Bem, até hoje eu agradeço por aquelas marcas estarem na minha mão e não no meu pescoço. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Pingo, e este fato estranho e assustador que eu vou contar ocorreu desde Condó, no Maranhão, até a praia de Toquinho, que fica em frente à ilha de Santo Aleixo, no litoral sul de Pernambuco. Meu amigo, que se chama Vinícius, e eu estávamos em Codó, no Maranhão, no ano de 2015. Estávamos lá para uma limpeza espiritual de rotina. O meu amigo nunca foi de acreditar muito nessas coisas. Ele me acompanhava mais na empolgação, então ele ficava zombando de tudo. Chegamos em um terreiro e a mãe de santo começou a preparar pipocas e ervas para os banhos, e depois tivemos que ficar em um quartinho onde tinham várias estátuas de entidades de esquerda. Ali, no centro do salão, havia uma estátua de uma entidade de tamanho real e deveria ter por volta de 1,80 m. Acredito que era uma pomba-gira, e o meu amigo foi até lá e ficou passando a mão nos seios da estátua. Eu adverti a ele que aquilo era um erro, mas ele não deu ouvidos e ficou a chamar a estátua de gostosa e essas coisas. E quando saímos do terreiro, fomos embora de Codó e então partimos para Pernambuco. E enquanto seguíamos à noite pela estrada, só o meu amigo e eu no carro, em um certo ponto da estrada, ele disse ter avistado uma moça muito linda e que ela acenava para nós pararmos e perguntou por que eu não parei para dar carona para ela. A estrada estava deserta, não passava nada, e eu disse a ele que não havia visto ninguém na estrada. E então continuamos a viagem. Mas em outro ponto da estrada, o meu amigo me chamou novamente e me perguntava se eu não estava vendo a mesma moça de vermelho. Eu olhei para a direção que ele estava apontando e mesmo assim eu não via nada. Achei que ele estava brincando, pois ele era do tipo que fazia brincadeira com tudo. Porém, ele estava muito sério e parecia amedrontado. E depois de uns 30 minutos, pela terceira vez, ele viu novamente a mesma mulher à beira da estrada pedindo carona. Daí, ele se ligou que aquilo era a pomba-gira que ele havia desrespeitado lá no terreiro. E quando chegamos em Pernambuco, ficamos em uma pousada e fomos descansar, pois pela manhã iríamos para a praia. Mas parece que somente eu descansei naquela noite, pois o meu amigo falou que não dormiu direito.
pois ele sonhava com aquela mulher que ela começava a o beijar, e ele até gostava, pois ela era muito bonita. Mas depois, ele percebia que o seu rosto era cadavérico, e quando ele tentava correr, ele não conseguia, e ela o pegava e o enforcava com as mãos esqueléticas, e então ele acordava com falta de ar. Eu me dei conta do que estava acontecendo, pois aquilo tudo era devido a ele desrespeitar a entidade. E então combinamos de fazer um ebó, que é um tipo de oferenda para uma entidade específica. E faríamos aquilo como forma de se desculpar pelo que o meu amigo fez. Bem, eu não sou muito bom com essas coisas, então eu iria mais improvisar do que fazer algo realmente certo. Compramos as coisas do ebó pela manhã, como champanhe, cigarros e velas, e à noite deixaríamos tudo num cruzeiro de cemitério ou igreja, bem no ponto das Calungas. Naquela manhã, fomos aproveitar a praia. Chegamos na ilha de Santo Aleixo e ficamos por lá mesmo, e no final do dia retornamos para a praia de Toquinhos. Encontramos algumas pessoas que eram da região, nos entrosamos e o meu amigo comentou sobre as visagens da moça que ele teve. Ele é do tipo bem extrovertido e gosta de falar demais. Aquele pessoal nos contou que ali também no local, todos tinham escutado várias histórias relacionadas a uma visão de uma mulher vestida de branco e uma outra vestida de preto, mas ambas também poderiam ser a mesma aparição. Ela gostava de assombrar aquelas praias, mas eu e o meu amigo nunca poderíamos imaginar que aquilo aconteceria com nós. Bem, fomos embora, voltamos para a pousada, e naquela noite, o meu amigo e eu pegamos as coisas do ebó, fomos até uma igreja que ficava ali perto, e naquele horário já não passava mais ninguém por ali. Fomos até o pé do cruzeiro e oferecemos o ebó como um pedido de desculpas à entidade, a mesma que o meu amigo atormentou. E como estávamos sem sono, voltamos para a praia e ficamos lá até tarde da noite. E por coincidência, encontramos a mesma galera que ali estava com nós mais cedo na praia. Então, fizemos um luau e eles nos contavam várias histórias de assombração. E lá, pelas 2 horas da madrugada, nos despedimos da geral e voltamos para a pousada que estávamos hospedados. E como a praia ficava a uns 400 metros do local, nós recusamos os convites de carona e fomos andando sozinhos pela estrada. Então, foi quando saímos de lá e começamos a caminhada. Era uma noite clara, com um clima muito agradável, principalmente para caminhar beirando a praia. Era uma praia um tanto afastada, e por isso mesmo de dia não tinha muito movimento. Agora, imaginem aquela hora da madrugada. Ao seu redor havia uma densa vegetação que durante o dia tornava o local muito mais bonito. E também, devido às águas límpidas, a areia branca e as árvores existentes. E depois de caminharmos alguns passos, nós avistamos a uns 20 metros de distância uma moça muito bonita, toda vestida de branco, que vinha em nossa direção. E desta vez eu a vi, mas achei que era apenas uma pessoa comum. Nesse momento, um forte cheiro de velas queimada, bebida, cigarro e incenso tomou conta do ar.
Achei aquilo muito estranho, mas continuamos caminhando e observando a moça. E em certo momento, o meu amigo abaixou a cabeça e eu fiquei sem entender nada. Mas ele fazia isso porque ele sabia que aquela moça não era algo natural deste mundo. Ele sabia que aquilo tinha a ver com ele. Contudo, ao perceber que a moça estava bem próxima do meu amigo, a ponto de se chocar de frente com ele, olhamos ao mesmo tempo para ela e pasmem. A mulher de branco havia sumido, desaparecido. Não havia para onde ela ter ido, pois não era uma praia e ninguém poderia sumir assim, sem se observar a sua alteração de direção. Olhamos em volta e nada da moça. Então começamos a ouvir uma gargalhada bem sinistra, mas parecia vir de todos os lados. Olhávamos e não víamos nada. E de repente, um tapa bem forte na cara do meu amigo. Ele me olhou assustado, achando que fui eu que fiz aquilo. Porém, eu só ouvi o barulho do tapa e novamente outro tapa do outro lado de sua cara. E nesse momento, até eu gelei e ambos assustados voltamos correndo para a pousada. E por um bom tempo ainda ficamos escutando aquelas risadas sinistras enquanto corríamos pelo caminho. E quando chegamos lá, o meu amigo estava tão pálido como um fantasma e com a marca de 5 dedos em seu rosto. Entramos para o nosso quarto e não dormimos pelo resto da noite. O meu amigo ficou orando e pedindo perdão pelo que ele havia aprontado lá em Codó. Mas o certo é que já se passaram 7 anos e o meu amigo, que está com 37, desde aquele dia, jamais desrespeitou qualquer entidade, seja lá qual for a religião. E foi preciso tudo isso acontecer para motivar tal comportamento. E depois disso, ele nunca mais quis saber de religião de esquerda e acabou virando evangélico. E ele me contou certa vez que quando foi com os membros da igreja para orar no monte, por volta de meia-noite, eles ouviram uma coisa sinistra aproximar de onde eles estavam. E era uma criatura que só poderia ser 2 coisas: ou um demônio materializado ou um lobisomem. Mas essa história ficará para um próximo relato. Bem, agora quanto à mulher de branco, ou entidade, seja lá o que for, quem quiser pesquisar a respeito, vá de madrugada nessa praia e fique passeando ao luar, pois quem sabe também possa encontrar essa mulher de branco e perguntar a ela o que ela está fazendo por ali, e também se ela é uma visagem ou uma entidade materializada. Quem tem coragem? Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Moacir e contarei aqui alguns relatos sobrenaturais que ocorreram comigo e conhecidos. Bem, eu ouvi um relato no seu canal sobre a pedra que comia gente e fiquei muito impressionado, pois isso eu dou certeza que é real. E tem uma lenda local sobre este fato no interior de Pernambuco. E uma situação muito similar ocorreu comigo e com conhecidos, e eu contarei aqui com o máximo de detalhes. Bem, quando forem ao Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco, tenham muito cuidado se passar pela Estrada do Siqueira, na área rural do município. É que numa das margens da via sem calçamento
a uma grande pedra negra de aproximadamente 3 metros de altura, com um rosto humano esculpido pela natureza. Os habitantes da região chamam a formação rochosa de Pedra do Rei Midas, por acreditarem que a imagem reproduz perfeitamente a face do lendário governante da antiguidade, cuja notória cobiça fazia com que tudo que tocasse virasse ouro. Bem, se fosse apenas pela semelhança com o famoso monarca, não haveria problemas. Mas o que os moradores do município garantem é que sempre à meia-noite a pedra se abre ao meio e dentro dela é possível ver um tesouro dourado ou uma belíssima mulher nua. E quando o passante desavisado, atraído pelo ouro ou pela beldade, entra na passagem aberta da rocha, e assim a pedra se fecha, fazendo com que o curioso desapareça para sempre. Talvez seja por isso que à noite aquele trecho da estrada do Siqueiras seja tão deserto. Ou será que você duvida e se arriscaria a passar por lá numa noite dessas? O ano era 1996. A minha família e eu nos mudamos para o município de Barreiros, em Pernambuco, mais precisamente para um sítio que ficava entre o Rio Formoso e Barreiros. O sítio ficava literalmente no meio do nada, e só tínhamos água encanada, pois a luz elétrica nem existia por lá. Naquele sítio morávamos os meus pais, o meu irmão mais novo de 9 anos na época e eu. Sobrevivíamos da nossa criação de animais, pesca e das plantações. E tirando todo o sobrenatural que acontecia por aquelas bandas, o lugar era legal de se viver. E por quase 25 anos, eu pensei que o que aconteceu comigo, eu achei que era sonho, ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas como não foi somente eu que presenciei tais fenômenos, eu tenho certeza que tudo foi real. Numa noite, quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido dormir bem tarde, porque o meu pai demorou voltar para casa, e eu tive que ficar acordado para abrir a porta assim que ele chegasse. E assim que ele chegou, eu fui dormir, e por volta das 2 da manhã, eu fui acordado com alguém me cutucando o ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha a luz da lua o suficiente vindo da janela para eu conseguir ver que o meu irmão mais novo estava de pé ao lado da cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ele queria. E foi aí que eu vi que o rosto não era dele. A cabeça tinha um formato de pedra e era meio amarronzada. E o corpo tinha a aparência de barro seco. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. E ele não tinha olhos e tinham apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era parecido de barro, mas normal. Porém, tinha a mesma cor que a cabeça. E ele parecia estar vestido com uns trapos meio amarronzados. E também tinha cerca de 1 metro de altura. A essa hora, eu já estava berrando feito louco. Eu era um cara bem grandinho,
Então, raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite eu descobri o que era o terror. Então, a coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Porém, nenhum som saiu dela. Mas dava para ver fisicamente que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama, tentei alcançar o fósforo para acender o candeeiro. E sem nunca tirar os olhos daquela coisa. E enquanto eu tentava riscar o fósforo, aquilo continuava rindo. E então começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Ele apontou o dedo para mim de novo, jogou a cabeça para trás enquanto gargalhava novamente. E assim que ele alcançou o pé da cama, eu consegui riscar o fósforo. E a coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei berrando histericamente, até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele falou que eu havia sonhado com tudo. Riu e me falou para me acalmar e ir dormir. Bem, até parece, pois naquela noite eu não consegui dormir novamente. Bem, eu nunca me esqueci daquele rosto da criatura, e guardem essa informação. Meses mais tarde, um tio nosso veio morar com a gente no sítio. Ele havia acabado de separar da esposa e resolveu vir esfriar a cabeça no meio do mato. Esse tio passou a me levar em suas pescarias à noite, no rio Una. Íamos por volta de 18 horas e retornávamos às 22. Bem, nós passávamos pela dita estrada do Siqueira, e quando vi a pedra do rei Midas pela primeira vez, algo naquela pedra me chamava muito a atenção, pois a mesma parecia que tinha um rosto esculpido, e olhando melhor, eu pude ver que aquele rosto esculpido pela natureza lembrava muito o rosto do ser que eu vi entrando no meu quarto. Neste momento, o meu coração quase saiu pela garganta. Eu e o meu tio seguimos caminho naquela noite escura, e cada um em seu jumento. E ali, os dois jumentos empacaram e não quiseram passar de jeito nenhum pela pedra. O meu tio logo me disse que aquilo não era coisa natural. Mas ele conhecia uma reza para o Exu da encruzilhada liberar o caminho, e assim ele fez a tal reza. E não se passou muito tempo, os jumentos se acalmaram e seguimos o nosso caminho em paz. Eu contei para o meu tio toda a história que aconteceu comigo meses atrás, e falei da pedra que tinha uma aparência semelhante com a criatura que entrou em meu quarto. E foi aí que o meu tio me contou uma história muito intrigante. Ele dizia que aquela pedra comia gente, e no passado muitas pessoas desapareceram em armadilhas criadas pela pedra. E teve um homem que passava por essas estradas à meia-noite com a sua esposa, e foi quando ele viu algo brilhando em cima da pedra. E mesmo seu cavalo relinchando e o alertando que algo de ruim estava ali, o homem ignorou o alerta. Ele deixou a sua esposa o esperando em cima do cavalo e foi até lá ver do que se tratava todo aquele brilho. E quando ele chegou mais perto, ele viu
que a pedra estava com muitas moedas de ouro em sua volta. Assim, ele, muito feliz, foi catando tudo e gritando para a esposa que estavam ricos. Porém, algumas moedas estavam entre a pedra, bem no meio, em algumas aberturas. E o homem foi até lá pegar todo o ouro. Porém, num dado momento, a pedra se abriu rapidamente, engolindo o homem e se fechando em seguida. A sua esposa nunca mais o viu, e ninguém nunca mais teve coragem de se aproximar da pedra, depois de ouvir o relato da mulher que agora era viúva. Bem, naquela noite, essa história me assustou muito. Mas no dia seguinte, eu disse para o meu tio que a história era boa sim, mas eu não acreditava. Então, ele disse que na próxima pescaria me provaria que tudo o que ele disse era verdade. E 3 dias depois, voltamos no rio Una para uma nova pescaria. E naquela noite, pegamos muitos peixes. E na volta, assim que chegamos na tal pedra, o meu tio pediu que eu esperasse um pouco. Então ele pegou alguns peixes e foi atirando na pedra. E ele jogou uns 4 ou 5 peixes grandes lá no meio da pedra. Eu perguntei se ele estava ficando louco. E ele disse para mim apenas observar. E assim eu fiz. Mas durante uns 15 minutos nada aconteceu. Então eu falei para irmos embora e pedi para ele buscar os peixes que ele havia atirado na pedra. Mas ele não teve coragem. Então eu disse que ia eu mesmo pegar os peixes. Mas o meu tio disse que não era uma boa ideia. Bem, eu já estava assustado e decidi que era melhor irmos embora. E confesso que não andamos nem 200 metros e vimos um clarão vindo por trás e um barulho de explosão logo em seguida. O meu coração quase saiu pela boca e saímos dali disparados com os jumentos. E apesar de nós não olhar para trás, tínhamos certeza que aquele clarão e o barulho vinham da pedra. A pedra havia comido os peixes e só estava esperando que nós nos aproximássemos para pegar os nossos peixes, para assim nos comer também. A pedra fez uma armadilha para nós, em cima da armadilha que o meu tio havia feito para ela. E nunca mais passamos por aquela estrada à noite. E apesar de contar toda essa história para a família, ninguém acreditou em nós. Porém, o seu Gervaldo, um vizinho que morava a 500 metros do nosso sítio, ouviu toda a história. Para minha surpresa, ele acreditou. E ele disse que lembrava sim do homem que foi devorado pela pedra. Inclusive o mesmo homem e a sua esposa eram os seus amigos. Ele também contou que não só a pedra é assombrada, mas boa parte da estrada do Siqueira também. O seu Gervaldo me contou que quando era moço e passava por aquela estrada à noite voltando de uma caçada para casa, uma criatura grande, que parecia um porco do mato que andava feito gente, o perseguiu pela escuridão da lateral da estrada. E aí, o seu Gervaldo abandonou a sua caça no meio da estrada. Daí, ele correu estrada afora e foi quando a criatura se revelou. A fera foi até a caça que o seu Gervaldo havia deixado no chão e com muita ferocidade começou a comer aquilo. E daí
o seu Gervaldo teve certeza que aquela criatura era um lobisomem. E a partir daí, em toda a época de Quaresma, um homem desconhecido batia à porta do seu Gervaldo e falava para ele deixar muita carne do lado de fora da casa. Ou então, ele entraria e comeria o seu Gervaldo. E o seu Gervaldo assim fez por toda noite de sexta-feira de Quaresma de cada ano. E o dia que ele não fez, aquela criatura invadiu seu terreiro e devorou seus 3 cães. O seu Gervaldo contou todo o terror que passou e os barulhos que a besta fazia enquanto devorava os seus cães. E depois, aquilo urrou ferozmente tentando invadir a casa, e quando a besta foi embora, uivos terríveis eram ouvidos ao longe. E aquela noite foi a pior de sua vida. Naquele dia, o seu Gervaldo me chamou para tomar um café e me contou várias histórias de terror. E outra que achei bem legal foi a do tacho de ouro assombrado. Perguntei a ele se ele poderia me contar sobre a história do tacho de ouro, a qual ele havia mencionado. E ele me respondeu: "Olha, eu posso sim. Eu conheço muitas histórias, afinal eu já passei dos 80, mas vou lhe contar uma muito interessante que é verdade pura. E isso eu soube quando ainda era criança, pois eu conheci bem o caso e as pessoas na época, e pode acreditar. No curral velho onde morava o seu Antônio Nogueira, o velho Eduardo, um antigo escravo, ele sonhou que no forno de torrar farinha havia um reluzente tacho de ouro, e era uma riqueza medonha. Aí ele ficou muito impressionado com a mensagem, e esse Eduardo correu animado até a casa do seu amigo Mané e contou um impressionante e revelador sonho. E ele queria um companheiro na sorte grande. Combinaram secretamente os dois de irem arrancar o tesouro à noite, sem que ninguém das redondezas percebesse o movimento. Ali dinheirão, e agora não tinham mais nada, e estavam mais lisos do que quiabo na goela. Entristecidos pela má sorte, os 2 amigos se retiraram desanimados do local e, fracassados naquele intento, perderam a sorte de ficarem ricos por bobeira. E perto do lugar onde aconteceu tudo, havia umas casinhas bem pobres, mas ninguém viu o reboliço do local. E de manhã, um dos caboclos da casa passou pela casa de farinha e viu a arrumação da terra remexida com a escavação. Ele foi lá e viu o tacho cheio de carvão. Estranhou e resolveu investigar. Curioso, o caboclo matutou aquela arte e, por pressentimento, ele deu umas pancadinhas no tacho e o ouro se desencantou na sua vista. O bigode do homem quase entrou pelo nariz, pois era ouro demais. E parece que o cabra era rezador. Conhecia as coisas escondidas. Ele pegou o ouro e desapareceu para sempre. Ficou rico e foi gastar longe. E só depois é que o velho Eduardo e o Mané souberam. E foi aí que a dor deles aumentaram. Bem, essa é uma série dos relatos assombrados que uns aconteceram comigo e outros me contaram. Eu
Ainda tenho muitos outros que aconteceram comigo quando me mudei para uma casa assombrada em Minas Gerais. Porém, contarei em uma próxima oportunidade. Boa noite. Há 3 anos atrás, o dono do meu apartamento me pediu para mudar para outro apartamento que também pertencia a ele e ficava no mesmo prédio, pois uma reforma urgente seria feita no apartamento onde eu estava morando. E quando fui dar uma breve olhada no apartamento onde eu iria morar por um tempo, eu notei uma mancha amarronzada no tapete do quarto. Na hora, imaginei que alguém havia morado lá, e provavelmente havia acendido uma vela, e a cera quente havia caído no carpete. Bem, cerca de uma semana depois, eu comecei a dormir no outro apartamento. E desde o primeiro dia, eu tive pesadelos violentos e perturbadores. E alguns desses pesadelos literalmente me deixaram a noite toda acordada com medo. E o estranho desses pesadelos é que eles sempre eram sobre a mesma coisa. E numa noite, depois de eu ter acordado de um desses pesadelos, eu estava andando pelo apartamento, tentando me acalmar. E foi quando um dos meus braços ficou completamente gelado. O estranho é que, de acordo eu andava, era sempre o braço que ficava virado para a parede de dentro do apartamento. E quando eu virava o outro braço para essa parede, ele também ficava gelado. Bem, eu não sou religiosa, mas acredito no sobrenatural. Neste momento, eu me virei para a parede que estava emanando aquela onda de frio e falei: "Aqui não tem nada para você. Eu ordeno que você saia." E mais rápido do que um piscar de olhos, aquele frio todo desapareceu. E com o tempo, eu comecei a descobrir coisas estranhas no apartamento. Achei uma mancha similar do quarto na base da entrada para a sala. E algumas portas tinham remendos mal feitos. Então, comecei a imaginar se alguma coisa desagradável não teria acontecido naquele apartamento. Tudo estava indo relativamente bem, até que alguma coisa começou a tentar manifestar nos meus sonhos. E durante este período, as visões começaram. Em certo dia, eu estava sonhando que estava seguindo um assassino. E quando alguma coisa lá no fundo da minha cabeça começou a gritar para que eu acordasse. De repente, eu parecia estar lutando para acordar, em completo pânico. Eu me lembrava de uma presença da qual eu estava tentando me defender, mas aquela coisa demoníaca apenas ria, como se a minha luta fosse em vão. Então, eu comecei a perceber que aquela presença demoníaca estava em minha cama, pois eu podia sentir os meus braços, as minhas pernas e podia sentir o lençol cobrindo eles. Sentia o travesseiro sob a minha cabeça e sentia as minhas pálpebras lutando para abrirem. Também me ouvia respirar com dificuldades e tentava fazer qualquer som sair da minha boca paralisada. Mas naquela situação eu não conseguia mover um músculo sequer. E mesmo assim, eu sentia a presença de alguma coisa na cama comigo. E logo depois de algum tempo, eu estava conseguindo a ter algum controle sobre os meus olhos e consegui abri-los um pouco. Olhei para a direita o máximo que pude. E em seguida,
eu consegui ver uma sombra de um aspecto sombrio que estava encostada no canto da parede. Estava quase me convencendo que era apenas alguma ilusão formada pela pouca iluminação. Mas aquela sombra se desprendeu do teto e começou a flutuar levemente pelo quarto. E eu continuei paralisada pelo que pareceu ser mais alguns segundos. Então eu consegui virar a minha cabeça para a esquerda. E na porta do armário eu vi uma coisa. De 1978 a 1982, eu morei em um apartamento em Santa Amaro, um bairro aqui da cidade de São Paulo. O apartamento era enorme, do tipo que não se constrói mais em bairros como Santo Amaro. O apartamento era de 3 quartos e muito antigo para a época. Bem, no primeiro ano eu não reparei nada de estranho, até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega-Pega Troll. Era um brinquedo bem antigo, mas para resumir, era mais ou menos igual a um carrinho Hot Wheels, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e logo eu e a minha irmã fomos dormir. E os brinquedos ficaram montados no outro quarto, que era uma espécie de despensa. E durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir um barulho alto e irritante. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo, funcionando sozinho. Dava para ouvir sem medo de errar os carrinhos correndo e se batendo. E assim, na parte mais rural do condado de San Diego, no estado da Califórnia, na América do Norte, existe um lugar conhecido como Proctor Valley. Este local é uma área grande e principalmente deserta, mas não há muito para ver se você decide dirigir por lá durante o dia. Você pode notar algumas casas de fazendeiros e prédios abandonados espalhados ao longo da estrada, mas não há nada que chame muita atenção. Mas se você tiver coragem o bastante, pode se aventurar por lá depois do anoitecer. Não importa se você começa na estrada em direção a leste ou oeste. O importante é lembrar que, em nenhuma circunstância, você deve parar ao longo do caminho. De fato, antes de sair, verifique se o carro não possui problemas mecânicos e se está abastecido. Cuidado! Houve relatos de carros em perfeito estado parando de funcionar sem motivo aparente, embora isso seja um acontecimento raro. Você provavelmente encontrará coisas que o deixarão relutante em continuar dirigindo. Mas depois que você decide dirigir pela estrada à noite, não haverá mais volta. Existe também a possibilidade de que você não encontre nada de anormal durante a viagem. Muitas pessoas que passam pela estrada não relatam nada além de um sentimento estranho e desconfortável durante o trajeto. No entanto, se você vir algo incomum, não pare o carro. Você pode ver coisas que o fará com que se sinta preocupado, confuso ou até algo que o aterrorize. Lembre-se de permanecer no seu veículo e continuar em frente. A estrada começa com uma típica rua pavimentada. Em pouco tempo, você encontrará uma placa indicando o final do asfalto, e o restante da viagem será por uma estrada de terra batida. Quando entrar na estrada de terra, mantenha o foco na estrada e não deixe que nada o distraia. É provável que o seu celular perca o sinal assim que você chegar a este ponto. Se você tiver sinal, notará que a duração da bateria do seu aparelho diminuirá rapidamente.
A primeira coisa estranha que você pode ver é uma senhora vestida de azul. A aparição da mulher de vestido azul é a atividade paranormal mais relatada na estrada de Proctor Valley. Você pode vê-la acenando em uma parada ao longo da estrada. Em certas ocasiões, você pode vê-la caída ao longo da estrada. Seja qual for o caso, ignore-a e continue dirigindo. A história por trás da dama de vestido azul é desconhecida, mas todos os que a encontram descreveram uma sensação horrível de pavor. Muitos dizem que ela não é nenhuma dama, mas algum tipo de demônio tentando convencê-lo a parar o carro. Ninguém sabe ao certo, mas em nenhuma circunstância você deve parar por ela. Se você decidir dirigir com as janelas abertas, é possível que você ouça um grito estridente ecoando ao longo das colinas. Algumas pessoas relatam que os seus veículos também pararam de funcionar ao ouvirem este grito, e não foram capazes de iniciá-lo novamente até que os gritos cessassem. Se isso acontecer, mantenha calma, até poder dar partida novamente e sair da área o mais rápido possível. Não saia do seu veículo, em hipótese alguma. Se você decidir dirigir pela estrada durante a lua cheia, poderá ver criaturas estranhas nos campos. Alguns relatam avistamento de um animal grande que eles descrevem como semelhante à aparência de um macaco. Outras pessoas dizem ter visto coiotes de tamanhos descomunais andando eretos nas patas traseiras. Outros relatos indicam o avistamento de uma grande criatura bovina peluda com sinos presos a ela, vagando pela estrada. O Museu Beauty, perto de Proctor Valley, afirma ter uma pegada expressiva dessa criatura. Você também pode presenciar pequenas marcas de mão aparecendo e desaparecendo das janelas. É recomendado que aqueles que decidem passar por essa estrada não viajem sozinhos, se decidirem ir por Proctor Valley à noite. Afirmou que a sua irmã havia adormecido no banco de trás, e quando ela foi parar para checar se ela estava confortável, ficou horrorizada ao ver uma figura sombria com chifres e olhos vermelhos, pairando sobre a sua pequena irmã. Ela afirmou que sabia sem dúvidas de que era o próprio diabo. Outros relataram comportamento estranho exibido por seus companheiros de viagem. Sabe-se que mesmo os indivíduos mais calmos e tranquilos agem de forma paranoica, ficam agressivos e começam a ser tomados por uma enorme tristeza e às vezes até uma profunda depressão. Seja qual for o caso, não permita que os seus passageiros o distraiam até chegar ao fim da estrada. É possível que você encontre outras coisas estranhas ao longo do trajeto, que eu não mencionei. Seja qual for o caso, continue dirigindo até chegar ao outro lado da estrada. E depois de chegar ao pavimento novamente, as coisas devem voltar ao normal. No decorrer dos anos, houve muitas histórias de tragédia e terror decorrente de Proctor Valley. Talvez todas as histórias sejam apenas lendas antigas, criadas por fazendeiros para manter as pessoas fora de suas terras, instintivo dentro de todos nós. Mas por via da